Próxima atração no canal 25. Sejam bem-vindos a mais um programa do Tempo de Reflexão. Nosso convidado de hoje é o Paulo Cogo. Paulo é presidente da Filizola e é membro da liderança do TR. Paulo, obrigado pelo prestígio, obrigado por ter aceito o convite e estar mais uma vez aqui me ajudando a fazer um programa do TR. Eu que agradeço, para mim sempre é um privilégio poder participar. Agora vamos completar 3 anos, nós vamos entrar no 3º ano de trabalho no TR, né, Paulo? E você esteve lá atrás na nossa primeira reunião e era uma reunião que era só uma reunião de grupo de empresários, grupo de executivos, para a gente falar um pouquinho sobre vida, para eu falar um pouquinho sobre aquilo que tinha acontecido na minha vida. E de lá para cá a gente começou a escrever uma história muito bonita, né? Que a gente lá atrás, a gente não tinha nem ideia de aonde Deus ia nos levar com esse trabalho, né? Se olhando para trás um pouquinho, como é que você avalia essa evolução do TR, a contribuição que o TR tem trazido na tua vida? Como é que você faz hoje uma avaliação do passado até chegar aqui hoje, nos dias de hoje, Paulo? O TR para mim foi um divisor de águas, tanto na minha vida pessoal quanto na minha vida profissional. A princípio, na vida profissional, porque se trata de um grupo de empresários, como você comentou, a primeira reunião do TR foi com esse foco e com um tema muito escasso e muito raro para o meio corporativo, que é levar a palavra de Deus para o meio corporativo. Os empresários normalmente não têm esse apego e o empresário ou o executivo se sente meio Deus, né? Ele é um semideus, porque ele acha que pode tudo, ele acha que consegue tudo, ele acha que tudo aquilo que ele é capaz de fazer, ele faz através do próprio esforço. E o TR, ao longo desse tempo todo, tem me mostrado que esse é exatamente o caminho oposto daquilo que Deus espera da gente. E eu diria que o esforço antes do TR, ele é muito maior com um resultado muito menor. E com o esforço, quando você começa a entender a lógica das coisas de Deus, os objetivos das coisas de Deus, e você começa a seguir aquilo que Ele quer que de fato você faça, as coisas se tornam muito mais fáceis e acontece. É o que eu sempre falo, né? O certo sempre dá certo, né? E o TR tem essa finalidade, né? Eu tive o privilégio de participar da primeira reunião do TR e diria que participei da grande maioria delas até hoje, né? Agora, o que você acredita, Paulo, como diferencial no tempo de reflexão? Porque assim, tantas pessoas falam de Deus, tantas organizações falam de Deus, pregam Deus. O que o TR efetivamente tocou no teu coração que fez você parar um pouquinho e resolver e decidir trilhar uma vida diferente daquela que você vinha vivendo? Isso é muito interessante, porque eu conhecia a Deus, né? A gente ouve falar, a minha formação era da Igreja Católica, minha família veio da Igreja Católica, então você conhecia Deus, você ouvia falar de Deus, você tem medo de Deus, ele acha que Deus é aquele Deus que vai te castigar, que vai te punir por uma herança religiosa que você acaba tendo. O TR mostra que não é bem isso. E aí eu passei a acreditar em Deus. Acho que é a primeira fase, né? Primeiro você conhece, depois você passa a acreditar em Deus. E esse acreditar você começa a se transformar. A vida da gente muda. A gente tem outra forma de pensar. Os mesmos problemas que a gente tem todo dia, você começa a enxergar com uma ótica um pouco diferente. E aí no 3º estágio você começa a acreditar, você conhece, você acredita e depois você confia a sua vida na mão de Deus. E você entrega os seus problemas de fato para Ele e com certeza Ele vai resolver. Se os teus sonhos, os teus objetivos estiverem de acordo com a vontade de Deus, não tem a menor dúvida que isso vai acontecer. Mas isso é um processo de mudança, de transformação que leva algum tempo para você passar de fato a entregar as coisas na mão de Deus e fazer que isso seja uma verdade na sua vida. Eu mudei completamente a minha forma de ser, na minha casa, na minha família. Existe até uma brincadeira que o pessoal lá em casa fala, tem um personagem na televisão que passava antigamente que chamava o Seu Saraiva, que era o Tolerância Zero.
E eu era muito parecido com o seu Saraiva, né? Pavio curto, muito exigente, muita cobrança, até o dia que a minha mulher falou para mim, falou, você trata os seus filhos como se eles fossem executivos. E se fosse numa outra época, anterior aos ensinamentos e tudo aquilo que eu aprendi, convivendo e praticando as coisas que eu ouvi no TR, eu teria explodido com a minha esposa, teria brigado com ela. Hoje não, eu falo, de fato ela tem razão, e você começa a aceitar as coisas os problemas que se apresentam na tua frente de maneira completamente diferente. Você tem mais discernimento, você tem mais entendimento e você consegue ter paz, seja qual for o tipo de problema que você ter. Na vida profissional, então, nem se fala, né? Porque eu trabalho especificamente no ramo de recuperação de negócios. Então, quando você chega na empresa, ela já está no fim, o empresário está lá completamente derrotado, ele tem todos os problemas do mundo e ele não consegue achar a saída. E aí, cada vez mais, ele comete erros e aí aparecem aqueles salvadores da pátria com soluções milagrosas e ofertando soluções mágicas, a famosa lei de Gerson, para que ele saia desse problema e, na verdade, ele está se mexendo dentro da areia movediça e ele está cada vez se afundando mais. Aí eu também criei um chavão que eu falo, hoje eu tento provar para todos os empresários que é possível trocar a lei de Gerson pela lei de Deus. E funciona muito melhor e que o certo sempre vai dar certo. E o errado sempre vai dar errado. Agora, tem o outro lado também, né, Paulo? Da nossa disposição em querer mudar de vida, né? Porque Deus, na sua eterna justiça, Ele não invade as nossas vidas. Se nós dermos a liberdade, se nós dermos o espaço para que Deus faça a sua obra na nossa vida, Ele vai fazer. Então, toda essa transformação que você teve, que você está tendo, também é fruto de um posicionamento seu, né, Paulo? É isso que as pessoas precisam entender. Por isso, às vezes, telespectador, que eu tanto insisto para que você venha conhecer o nosso trabalho, porque se você não der o primeiro passo para mudar a situação que você está passando, Deus não pode fazer nada. E sempre o primeiro passo é nosso, né, Paulo? E o outro lado é isso, né? Quer dizer, você abriu mão de alguns princípios, de algumas crenças que você tinha e deu espaço para Deus atuar. Eu acho que é isso que nós precisamos dar início na nossa caminhada de transformação, quando a gente para muitas vezes de reclamar e começa realmente a agir, né? É verdade, é um processo de decisão, né? É um processo de atitudes. E muita gente não quer pagar o preço de abrir mão de algumas coisas que são do mundo, que traz ali um reflexo momentâneo de prazer ou de satisfação, mas é uma coisa muito passageira. E depois volta aquele vazio que ele tem dentro do peito, que ele não consegue identificar exatamente o que é. E aí ele vai cada vez mais buscar as muletas do mundo, né? Para que ele consiga ter essa paz que ele busca, mas essa paz ele só vai encontrar em Jesus. Não existe outro lugar. E esse processo é um processo de verdade de decisão. Você decide aceitar e você está disposto a pagar os preços da mudança. É uma questão de se posicionar, você vai abrir mão de algumas coisas. A princípio você é taxado como louco, você é taxado como doido, enlouqueceu. E depois as pessoas começam a perceber a mudança na sua vida e falam, olha, acho que esse negócio de fato funciona, porque ele está diferente, né? E ele se comporta de maneira diferente. Até no meu trabalho, há um tempo atrás, aconteceu um negócio bastante estressante. O pessoal todo entrou em pânico e eu estava em paz. Eu falei, mas como é que você consegue? Eu falei, porque eu tenho Jesus na minha vida. Ele consegue me confortar e eu consigo enxergar a solução desse problema porque ele me dá o caminho a seguir. Mas você tem que estar disposto a assumir. Ele falou, eu sou um tremendo cara de pau, né? Eu não tenho o menor receio, a menor vergonha de falar disso para quem quer que seja, em qualquer lugar. Mas isso também é um processo de mudança, porque eu era um cara extremamente preconceituoso com relação ao que a gente chamava de crente, né? Fazia até chacota com algumas pessoas que eu conhecia. E é interessante, porque você olha e fala assim, quando um crente erra é uma coisa de louco, né? Quando uma pessoa do mundo erra é normal. Porque a gente olha para as pessoas que são evangélicas, que são cristãs, de fato, e você percebe que elas são diferentes. E a diferença é o que incomoda. E aí eu era extremamente preconceituoso. E hoje, graças a Deus, eu já não tenho mais esse preconceito, porque eu consegui identificar que esses preconceitos é o que de fato leva a gente para as nossas lutas, para as nossas
frustrações e esse preconceito é uma das primeiras coisas que a gente tem que mudar, né? Ok, Paulo, eu vou pedir tua licença para um rápido intervalo. Na volta nós retomamos o assunto com o Paulo Kogo. Paulo, que é o presidente da Filizola. Nós voltamos no instante. Voltamos. Nosso convidado de hoje é o Paulo Kogo, o Paulo que é o presidente da Filizola. Paulo, o importante aqui no tempo de reflexão é a gente não tem a preocupação de não dar espaço para as pessoas, né? A gente acredita que nós precisamos exercitar a habilidade e o dom que cada um tem para que possa nos ajudar a fazer esse trabalho. E você já está numa nova fase, você já está passando aquilo que Deus acrescentou na tua vida, os conhecimentos que você buscou, adquirido através da palavra de Deus, você já tem ajudado outras pessoas no tempo de reflexão. Como é que isso está sendo na tua vida, essa experiência nova também, de você já poder também contribuir com as pessoas que estão passando, talvez até por situações que nós já passamos no passado, e hoje você poder ajudar as pessoas para que talvez elas não tenham que passar aquilo que a gente passou no passado, né? Isso é muito gratificante, né? Porque a gente recebe tudo isso pela graça de Deus, né? E a graça nada mais é do que o favor imerecido. Então, já que de graça recebemos, de graça a gente também faz pelos outros, por amor, por respeito, por carinho às pessoas, exatamente para evitar que a pessoa passe por algumas situações que a gente talvez já tenha passado e que não necessariamente ela precisa passar novamente. Isso é muito gratificante para mim e é muito interessante, porque a gente aprende muito também com essa troca, né? Na verdade, toda vez que você vai fazer um trabalho como esse que eu estou terminando, né, do discipulado, ele é muito interessante. Eu fiz o discipulado no passado com você e praticamente era o mesmo tema, só que a tua visão, o teu entendimento da matéria que você está dizendo, ou do assunto que você está abordando, você consegue ter novas informações, né? Porque a palavra de Deus se renova a cada dia e você consegue captar mais coisas, né? E aí, dentro da evolução da vida cristã, a gente tem lá a vida, né, do recém-nascido, a vida da infância, até que a gente se torna um cristão maduro, né? Então, quanto mais maduro você vai ficando na palavra, o teu entendimento vai se aprofundando a respeito do mesmo tema. Então, esse trabalho de poder transmitir aquilo que a gente já viu e já reconhece, eu acho que é um ato de você glorificar o nome de Deus, porque você está, através não só de palavras, mas apesar de atitudes e de gestos que você passa a ter, você prova que isso tudo funciona e que isso é tudo muito maravilhoso, né, que Deus faz pela gente. Então, eu acho que é muito gratificante você poder contribuir de alguma forma. Na verdade, você só está repassando aquilo que você já recebeu gratuitamente, né? Agora, não tem preço, né? Quando você olha para a vida de uma pessoa e você vê a transformação que Deus faz, né, Paulo? Porque às vezes a gente, como é a nossa vida, a gente não tem, talvez, a noção exata de tudo aquilo que Deus trouxe de mudança nas nossas vidas. E quando a gente pega uma pessoa assim para cuidar no bom sentido, que você vê que ela está triste, desanimada, que ela não tem mais esperança, que ela está com um caminhão de problema, e que você começa a trabalhar espiritualmente com ela, começa a ensinar ela a manusear a Bíblia, a entender as coisas que Deus tem para a vida dela. E quando você volta a ver o sorriso no rosto da pessoa, isso não há preço que pague isso, né, Paulo? É verdade, isso é uma grande satisfação. E até nesse ponto eu tive essa experiência de enxergar o quanto Deus cuidou de mim muito antes de eu ter um encontro com Ele. Porque a grande maioria das pessoas não consegue enxergar tudo aquilo que Deus faz por nós no dia a dia, na rotina diária, no cotidiano, de coisas que Ele protege a gente, de que Ele livra a gente ao longo do tempo, e a gente não tem a capacidade de entender isso de maneira adequada.
Nesse trabalho a gente tenta passar esse tipo de experiência, né, também para as pessoas, para que ele consiga enxergar quanta graça a gente recebe diariamente e a gente não tem a capacidade ou discernimento de entender e principalmente agradecer a Deus por tudo que Ele faz por nós. Então, de fato, é muito gratificante. Isso estimula a gente a continuar, né? Você tem sede de cada vez aprender mais para poder também ensinar cada vez mais ou passar as suas experiências de maneira um pouco mais sólidas, né? E o que nos dá ânimo para continuar esse trabalho, né, além da própria dívida que nós temos com Deus, pela transformação que Ele trouxe na nossa casa, na nossa família, é a gente ver os frutos no próprio TR, né, Paulo? A gente vê o TR crescendo, a gente vê pessoas novas chegando, algumas pessoas desistem no meio do caminho porque isso faz parte do processo natural, as pessoas às vezes não querem pagar o preço para ter a transformação de vida, acha que andar com Deus tem mágica, que não tem, a gente tem que nos esforçar, a gente tem que abrir mão de algumas coisas que normalmente a gente gosta, e as pessoas às vezes decidem, e é um livre-arbítrio, a continuar seguindo o caminho da velha vida, e aí Deus, Ele infelizmente não pode fazer aquilo que Ele gostaria de fazer na vida das pessoas. E além dos frutos no próprio TR, Paulo, a gente percebe que também a sociedade, de uma forma geral, já tem identificado através do TR um ministério diferente, né? A gente tem hoje acesso em grandes empresas, a gente recentemente foi convidado para falar na Unip, nós palestramos lá para 300 alunos e nós falamos de Deus de uma forma natural, sem contaminar Deus com religiões. Eu acho que é essa característica que vem aos pouquinhos também fazendo com que o TR conquiste um espaço diferente do que outras comunidades hoje buscam no mercado ou na sociedade, né, Paulo? Porque quando você começa a querer defender placa, defender interesses religiosos, as pessoas automaticamente se afastam, né? E o TR, ele não tem nenhuma pretensão de defender doutrinas religiosas ou poder entrar numa disputa religiosa para que as pessoas venham para o TR. Eu acho que essa isenção do tempo de reflexão, nesse contexto religioso doentio, é que vem criando uma identidade das pessoas junto ao TR, né? É verdade. A religião ou a religiosidade cria rótulos, né? E toda vez que uma pessoa chega, vai visitar uma igreja, ele vai já com os preconceitos formados a respeito daquilo que ele vai ouvir. O TR é um pouco diferente, porque aqui pouco importa a origem, de onde vem a pessoa, que tipo de religião ele frequentou, passou, porque no TR se fala da palavra de Deus pura. Aqui nós falamos de Deus, nós não falamos de placa de igreja ou de congregação, ou seja lá o que for. Não existe o contexto da religiosidade, existe sim o ensinamento da palavra de Deus. Isso é um diferencial, porque as pessoas não estão habituadas a isso e elas sempre fogem, né? Principalmente quando você entra dentro de alguns conceitos que são mais religiosos do que a palavra de Deus, as pessoas se assustam com aquilo que elas ouvem, porque às vezes ela tem um ensinamento que não é o adequado. Mas eu entendo que toda palavra é uma semente e a pessoa, cabe a ela regar, para que aí ela rega e Deus faz crescer dentro dela essa semente. Não importa se a pessoa passou por um dia aqui e não voltou mais, uma semente ficou lá. E o dia que ele tiver a consciência disso, seja por qual motivo for, pela dor ou por alguma situação que ele passa, ele vai lembrar disso. Eu diria que o TR é uma experiência inesquecível para quem quer que seja. Ele vai passar por aqui, ele não vai esquecer mais. E a abordagem é uma abordagem diferente. O início do TR seria levar a palavra de Deus para o mercado corporativo, que acho que era uma coisa inédita. É inédita até hoje, porque o meio corporativo não está habituado a ouvir a falar de Deus. E nada melhor do que você conseguir chegar numa empresa e poder falar para as pessoas que lá estão a respeito da palavra de Deus. Esse contexto do TR, de fato, é uma coisa que eu não conheci, nunca ouvi em lugar nenhum. E isso é uma das coisas que mais me atraiu para cá. E é muito interessante, porque aqui se fala da palavra de Deus pura. É ensinamento sobre o que está escrito no livro sagrado da Bíblia. E você, dentro especificamente da empresa que você preside hoje, Paulo, você efetivamente exercita aquilo que você crê, você exercita a palavra de Deus. A gente teve a oportunidade lá, a convite do Paulo, de conversar um pouquinho com a liderança lá dele
na empresa e a gente percebe realmente que as pessoas identificam também no você, Paulo, uma pessoa diferente. Que as pessoas te veem hoje como um líder, né? Não como um chefe, como um presidente, uma pessoa realmente que é respeitada muito mais pelas suas atitudes do que efetivamente aquilo que você fala. Eu acho que isso é mais uma comprovação da mudança que veio na tua vida, né? É verdade, porque as pessoas olham para um alto executivo e ele vê em você o líder carrasco que quer resultados, que quer te cobrar o tempo todo, lucro, e tem que dar resultado e tem que fazer, e com isso você acaba destruindo as pessoas que estão em torno de você e ele passa a perder de fato os sonhos que de fato ele tem e os objetivos que são importantes para a vida dele. No caso lá da empresa, até aquele convite que eu te fiz, eu tenho uma reunião semanal com um grupo de gestores que eu tenho na empresa e naquele dia eu não anunciei nada para eles do que você iria falar e foi um choque. Eu gosto de chocar as pessoas com surpresas agradáveis. E eu faço um trabalho, toda sexta-feira eu mando um texto para todos os funcionários da empresa com uma passagem bíblica, que é um trabalho de plantação, né, de sementes. E eu fiz também algumas palestras lá, por exemplo, a palestra lá do Ponto de Deus, que eu fiz e chamei inclusive o conselho administrativo da empresa, a família para participar, e foi muito impactante quando você começa a mostrar para a pessoa como é que ele é composto, como é que ele funciona, que ele é um ser espiritual, que ele tem espírito, que ele tem alma, que ele tem corpo, e que se ele não encontra o equilíbrio entre essas forças, ele acaba sofrendo e ele quer achar culpados para essa situação, e na verdade ninguém é mais culpado pelo fracasso ou pelo sucesso do que ele mesmo. E esse trabalho de reconhecer e tratar as pessoas com respeito, com dignidade, eu aprendi muito isso através do TR. Porque a gente vive uma batalha espiritual, né, nesse contexto. A empresa quebrada, com um monte de dificuldade, com todos os problemas do mundo, além dos problemas naturais que você tem, ele existe um contexto espiritual bastante importante. E é isso que eu tenho tentado mostrar lá para o pessoal e traz um resultado maravilhoso, porque eu digo que eu vivo no mínimo um milagre por dia na Filizola. E as pessoas de fato percebem isso. O clima fica mais suave. E tem muitas pessoas que estão enxergando o papel de Deus, estão aceitando Jesus como seu Salvador em função do trabalho que a gente faz, principalmente do exemplo que a gente tenta transmitir de que o certo dá certo, não ceder às tentações e às corrupções que o mundo oferece para a gente. E não pode ser um processo de conveniência, né? Quando é conveniente eu faço, quando não é conveniente eu não faço. Tem que ser um processo de convicção. Porque se é só por conveniência, todo mundo vai perceber isso ao longo do tempo. Então esse processo de você se postar de maneira adequada e não ter nenhuma vergonha de falar aquilo que você acredita, aquilo que você sabe, aquilo que você crê, é uma forma de você também discipular as pessoas e provar que pela vontade e pela graça de Deus, tudo é possível na vida da gente. Agora, a gente está recentemente com um novo projeto, né, Paulo, que é a Câmara Empresarial Cristã. É uma iniciativa onde nós queremos trazer a unidade para os cristãos, sem nenhum corporativismo, mas nós entendemos que nós precisamos nos ajudar. Esse é o princípio de reino de Deus, para que as pessoas possam entender que nós podemos e devemos nos ajudar mutuamente. Qual é a tua avaliação dessa nossa iniciativa pioneira, esse desafio que nós temos de poder reunir esses empresários para que a gente possa criar um ambiente saudável, honesto, para a gente realizar negócios, Paulo? Isso é muito bacana, porque dentro do TR nós temos diversos talentos, nós temos várias especialidades dentro do mesmo grupo. E a unidade faz parte da vontade de Deus, né? Juntos a gente pode muito mais. E é possível provar para o mundo que fazer as coisas de maneira correta de fato traz resultado para a vida da gente. Então eu acho que essa Câmara ela vai trazer muitos benefícios, não só para aqueles que participam, mas também para o mercado. Eu acho que a gente pode fazer um trabalho muito forte em empresas, principalmente no ramo que eu mais atuo, que é empresas em dificuldade. Através da Câmara, a gente pode levar uma série de benefícios e de suporte para essa empresa, para que ele consiga se equilibrar e principalmente que ele consiga reconhecer o agir de Deus através da Câmara nos negócios que ele pode executar. Nós temos vários
especialistas aqui, né? Tem especialistas em recuperação de empresas, temos advogados, temos headhunters, temos gente altamente qualificada a nível de tecnologia. Nós temos uma loja de conveniência aqui para atender o mercado. Nós temos bons palestrantes, então nós podemos vender uma solução completa para aquilo que o mercado precisa para de fato ter sucesso, né? Ok, Paulo, queria te agradecer mais uma vez pelo prestígio, te honrar por tudo aquilo que você tem feito pelo Tempo de Reflexão. Eu deixo aqui o meu agradecimento público, Paulo, pelo incentivo, pelo teu apoio. Você sabe o que eu estou dizendo para você e eu sei que você faz as coisas e não gosta que as pessoas falam daquilo que você faz, mas eu quero te honrar, te agradecer pelo apoio, por você ter entendido o Tempo de Reflexão, por você ter dedicado parte da tua vida para nos ajudar nesse trabalho. Eu quero dizer que você já faz parte da história do TR. Eu me sinto honrado de Deus ter nos aproximado lá atrás e poder estar caminhando do teu lado. Eu queria te agradecer e dizer que a gente tem bastante coisa para fazer juntos ainda e que não só eu, mas principalmente Deus conta com a tua vida, conta com aquilo que você tem no teu coração de poder compartilhar tudo aquilo que Deus tem feito e ainda vai continuar fazendo na tua história. Então eu queria ratificar aqui a nossa parceria, ratificar aqui o meu compromisso de a gente poder continuar caminhando junto. Eu agradeço, a recíproca é totalmente verdadeira. Na verdade, eu não faço nada mais do que retribuir minimamente o que eu já recebi. Então eu que agradeço, para mim é um grande privilégio poder participar de tudo isso, para mim é muito gratificante e eu estou 100% à disposição de tudo aquilo que o TR puder fazer, que para mim é uma honra poder participar. Obrigado. Eu que agradeço. Obrigado você, telespectador, pelo teu prestígio, por estar nos acompanhando em mais um programa do Tempo de Reflexão. Fica o nosso convite, que você esteja conosco às terças ou às quintas-feiras, 8 horas da noite, na Rua Barão de Tefé, 1079. Obrigado pelo teu prestígio. Eu aguardo vocês na próxima semana. Até lá.